Boa tarde, deixa eu colocar só aqui o título da live. Pronto. Faz um tempinho que eu não faço live por aqui. Tô retomando, que eu gosto, né? Eu gosto de ter um espaço para explicar mais, para falar mais. A internet, né, vive muito desses conteúdos rápidos, né? Esses rios de 1 minuto, de 2 minutinhos. Mas eu acho muito importante a gente aprofundar alguns conhecimentos. Se a gente realmente quer transformação, a gente precisa disso, né? A gente não vai transformar a nossa vida, a nossa saúde, vendo videozinhos ali de 2 minutinhos toda hora, um atrás do outro. É importante que a gente pare e se aprofunde um pouquinho. É por isso que eu gosto de fazer live, para poder fazer isso, para poder parar e aprofundar um pouco. Não vai ser uma live tão longa, né, para que você possa assistir, mas a gente precisa aprofundar algumas coisas, tá bom? E hoje eu quero falar sobre o outono, sobre essa chegada do outono, né, que já tem aí umas 2 semanas do outono, e as transformações que isso traz, né, para a nossa rotina, para a nossa saúde, especialmente nós mulheres. Porque não dá para a gente negar, não dá mais para a gente negar que nossa vida, nossa saúde é regida por ciclos internos, né? A gente tem nosso ciclo menstrual e outros ciclos, né? Temos nosso relógio biológico, que está relacionado ao ciclo circadiano. Temos as fases da lua, que são externas também, que nos influenciam, e as estações do ano. As estações do ano influenciam tudo à nossa volta e dentro de nós também. Como nutricionista, eu hoje, né, com todo o conhecimento que eu tenho, até também de ter estudado Ayurveda, ter estudado medicina chinesa e da vida, né, infelizmente é algo que grande maioria avassaladora, né, dos nutricionistas e das nutricionistas não leva em consideração, porque realmente a gente não aprende isso, né, na faculdade. É como se a gente tivesse uma mesma alimentação e rotina o ano inteiro, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e isso não fosse alterar. E é só a gente olhar para fora que a gente vai ver que está tudo mudando o tempo todo na natureza. A gente vê essa mudança acontecendo com as estações do ano. E é só a gente olhar para nós, mulheres, para a gente perceber que também a gente está sempre em constante transformação. Nós temos, não, como eu falei, o nosso ciclo mensal ali, menstrual. Nós não somos a mesma nem a cada dia, muito menos a cada semana e muito menos todos os meses. E as estações do ano também influenciam o nosso corpo, a nossa saúde física e emocional. E as mudanças que a gente acompanha do lado de fora, a gente pode olhar para dentro e buscar equilibrar, se ajustar com essas mudanças para que a gente encontre saúde e equilíbrio físico e emocional em todas as estações. É só a gente parar para refletir um pouquinho, né? Para entender que não faz sentido a gente ter, por exemplo, a mesma rotina e alimentação no verão e no inverno, que são estações opostas aí, né? Completamente diferentes em termos de temperatura, de energia, de muita coisa. Então, é muito importante que a gente se reconecte com esses ciclos, porque o ser humano ele se afastou muito da natureza, esqueceu que faz parte da natureza, e nós mulheres mais ainda. Nós nos afastamos muito dessa ciclicidade. Só que ela é muito importante para a gente realmente ter saúde. O outono ele acabou de chegar aí no finalzinho de março e ele é uma estação de transição, né? Assim como a primavera também é uma estação de transição. Então o outono é uma estação de transição do verão para o inverno. O verão, que é uma estação de temperaturas muito altas, expansiva, onde a gente às vezes se desgasta muito. E ainda mais aqui, né? Tem férias de fim de ano, verãozão, praia, enfim, festas de fim de ano. A gente costuma desgastar muito o nosso corpo e ao mesmo tempo se intoxicar bastante, né? Até porque a nossa digestão no verão não é das melhores. E mesmo assim a gente acaba muitas vezes comendo alimentos nesses excessos, né? Dessas épocas de fim de ano. Como a digestão não está muito boa, comendo muito alimento muito gelado, muita gente bebendo muita cervejinha gelada, enfim, muitos hábitos aí que nos desequilibram, nos intoxicam e nos desgastam o nosso corpo.
E lá no inverno, a gente está então entrando no outono, né? Acabamos de entrar, que é, como eu falei, uma estação de transição para o inverno. O inverno é a estação oposta ali do verão, né? É a estação de mais recolhimento, mais introspectiva e de mais nutrição. O inverno é o momento da gente se nutrir, né? É a estação da nutrição. E aí o que acontece? A gente está no outono, que é a estação de transição. E nessa estação de transição a gente vai se preparar para o inverno, assim como a natureza se prepara para o inverno. O que acontece muito na natureza e no outono, né? É importante a gente entender isso, que a gente vai entendendo também o que acontece dentro da gente e como se adaptar. Então, o que acontece aí na natureza? As temperaturas começam a diminuir um pouco mais, né? Mesmo nesse iniciozinho aqui eu já sinto, a gente ainda tem dias quentes, mas eu tenho já de manhãzinha, já de noite, uma temperatura mais amena. Né? O sol começa a nascer mais tarde e a se pôr mais tarde, então os dias começam a ficar mais curtos, né? E, geralmente, na maioria dos locais, e isso você também vai ter que observar como é na sua região, né? Geralmente o clima é mais seco, venta muito, tá? Então é uma estação que tem a característica de ser seca, né? E ventosa, né? De ter vento. Inclusive dentro da Ayurveda, né? O dosha característico dessa estação é o vata, que está relacionado ao ar, né? Então é uma estação geralmente mais seca. E as folhas, né, tem aquela característica que a gente sempre vê do outono, das folhas começarem a cair. Por quê? Porque é um movimento de renovação, onde a natureza, que deu um monte de frutos ali no verão, ela vai se preparar para se nutrir no inverno, para depois na primavera florescer de novo e dar frutos no verão. E é muito interessante a gente perceber a beleza desses ciclos. É importante que haja inverno, é importante que haja verão e que haja essas estações de transição. E na gente também. Tá? Por mais que eu adoro o verão, por exemplo, mas eu cada vez mais estou aprendendo a observar a beleza de cada estação e a necessidade da gente fazer esse movimento também. Não dá para a gente viver na mesma rotina e energia do verão o ano inteiro. A gente também precisa desse movimento de recolhimento e expansão, que na verdade nós mulheres fazemos até mensalmente, ou deveríamos fazer respeitando o nosso corpo mensalmente. Esse momento de expansão e recolhimento com as fases do nosso ciclo menstrual, que também tem esse movimento. A gente tem fases mais expansivas, como a fase ovulatória, e fases mais introspectivas, como a fase menstrual. O grande desequilíbrio acontece quando a gente quer seguir a mesma rotina, a mesma alimentação, a mesma produtividade todos os meses e todas as semanas. Isso é o que mais desequilibra nós mulheres. Então, observar esse movimento do outono, é interessante a gente observar como a gente pode também se conectar a esse movimento, porque ele vai influenciar a gente querendo ou não. Então, quando a gente se conecta a isso, a gente consegue encontrar mais equilíbrio também nessa estação e também se preparar para o inverno. Então, o outono é naturalmente uma estação de deixar sair para se nutrir depois novamente no inverno. Então, é um momento muito interessante para fazer uma leve desintoxicação física, mas também em outros níveis. E sobre essa questão de desintoxicação física eu vou falar daqui a pouquinho, né? De uma novidade, de algo que vai acontecer para ajudar vocês nesse processo. Então, é uma estação muito interessante para a gente fazer esse processo de desintoxicação, de deixar sair o que a gente não quer mais levar para as próximas estações, o que a gente não quer levar para o inverno, o que a gente não quer nutrir mais em nós, lá na próxima estação. Sejam hábitos, sejam relações, sejam objetos, sejam questões no nosso corpo, na nossa saúde. Né? Então, é um momento ideal para fazer isso e de uma forma consciente, né? Realmente refletir o que eu quero realmente continuar nutrindo em mim. E o que eu vou me permitir, porque, gente, para o novo entrar, eu preciso deixar sair o velho. Eu preciso deixar sair aquilo que não faz mais sentido. E por isso, até interessante, um dos órgãos, né, que estão relacionados com o outono, dentro da visão da medicina chinesa, por exemplo, que o outono é regido pelo elemento metal, que está relacionado aos pulmões e ao intestino grosso. E o intestino grosso é o que é o nosso órgão de eliminação, assim como o pulmão também, são 2 órgãos de eliminação.
o pulmão recebe aquele ar que a gente respira e ele faz um processo de filtragem para deixar só o oxigênio que é importante para a gente e liberar o quê? O gás carbônico. É preciso que haja essa liberação. E o intestino também. Né? O intestino grosso é aquele que vai fazer a eliminação daquilo que não faz bem ou não é importante mais para a gente. Depois de ter sido absorvido aquilo que é importante para a gente lá, principalmente a nível do intestino delgado. Né? Então, é muito interessante, né, e muito significativo que os órgãos relativos, né, relacionados a essa estação sejam 2 órgãos de eliminação e que façam esse processo. Né? Então, realmente o outono nos pede isso. A gente realmente entender aquilo que eu quero nutrir em mim e o que eu não quero mais e se permitir deixar sair. E até por ser uma estação muito seca muitas vezes, né, e que tem essa relação com o intestino grosso, se eu não me equilibro, eu posso ter a tendência a uma constipação nesse período, por exemplo. Eu tenho que me hidratar muito no outono e a gente não se hidrata apenas com água em estações mais frias, né, como o outono e o inverno. Então é uma estação onde eu volto a trazer aquilo que eu diminuí na minha alimentação no verão, que são as gorduras, e gorduras boas que eu estou falando aqui, como abacate, como o tahine, que é a pasta de gergelim, como um leite de amêndoas, um leite de coco, azeite extra virgem. Então eu começo a trazer um pouco mais isso para a minha alimentação, porque isso também é importante para manter o funcionamento do meu intestino. É preciso de me hidratar com água e também essa oleação, né? Essas gorduras boas que ajudam na lubrificação ali do intestino, principalmente pensando que é uma estação mais seca. Então, isso já é uma questão em relação à nossa alimentação. Como as temperaturas também vão começando a diminuir, é importante também que a gente vá mudando um pouco a temperatura e textura da nossa alimentação. Se no verão eu comia mais coisas cruas, mais coisas, né, frias, embora comer muita coisa gelada e beber muito gelado não é bom em nenhuma estação, mesmo no verão, porque se no verão a nossa digestão já está ruim, quando eu bebo e como muita coisa gelada, pior ainda. Então esse é um dos principais erros que a gente faz no verão. Mas agora estamos falando do outono. Então, independente dos erros que você cometeu no verão, agora no outono é uma época, é um momento, né, da gente começar a trazer uma alimentação um pouco mais quentinha. Alimentos levemente cozidos, como cozidos no vapor, por exemplo, refogados, tá? Com um pouquinho de gordura, com um pouquinho de azeite. Essa é a melhor forma da gente estar trazendo os vegetais para a nossa alimentação agora no decorrer do outono. Claro, como eu falei, agora a gente está no iniciozinho, né? Então tem essa transição, ainda tem dias muito quentes, então eu posso ainda trazer mais saladas cruas de repente na hora do almoço, mas especialmente de manhã e no jantar é importante que eu comece a trazer mais alimentos mais levemente cozidos e aquecidos. Tá? Isso vai fazer diferença no meu equilíbrio nessa estação. Então é isso, quando a gente começa a olhar para as características de cada estação, olhar o que acontece fora, e realmente estar disposta a se observar, a gente vai começar a perceber que realmente também vai mudando na gente. Muitas vezes a gente se sente de uma determinada forma, ou tem alguns sintomas em algumas estações que a gente nem sabe explicar. E muitas vezes é porque a gente não está respeitando aquilo que a natureza e o nosso corpo nos pede em cada estação. Inclusive, eu vou adorar que vocês comentem aqui, né, sei lá, qual estação que vocês mais gostam, como vocês percebem o outono, como é o outono para vocês, se vocês já pensaram, já refletiram sobre isso que eu estou falando e se aplicam isso na vida de vocês. Porque muito mais do que apenas falar em nutrientes, em vitaminas, em minerais, em calorias, a nutrição real, né, integrativa, ela vai olhar para tudo isso, para a nossa ciclicidade. Eu chamo de nutrição cíclica. E quando eu falo de nutrição cíclica, tem muita nutricionista que fala de nutrição cíclica falando apenas do ciclo feminino. Quando eu falo de nutrição cíclica, eu estou falando em todos os nossos ciclos. Porque nós temos, como eu falei, o ciclo feminino, a gente tem o ciclo circadiano, a gente tem o ciclo das estações do ano, a gente tem as fases da lua, e todas as nossas fases de vida, e todos esses ciclos e fases pedem um olhar, né? Pedem um cuidado diferente, um olhar para o nosso corpo, para as nossas emoções, e cuidados diferentes. Então, a gente ter saúde e equilíbrio é exatamente o contrário de fazer a mesma coisa sempre. Ter uma mesma rotina, a mesma alimentação todo dia, todas as estações do ano. Às vezes a gente acha que isso é o ideal para a nossa saúde.
Eu ia usar a expressão do momento dos adolescentes, né? Eu ia falar, a gente acha que está farmando aura. Quem não entender nada, talvez é porque não tem filho adolescente, né? Neste momento. Mas a gente acha que está farmando aura, ou seja, que está arrasando, fazendo tudo certinho, aquela rotina igual todo dia, mesmo nível de treino, de intensidade de treino, né? De exercício, de alimentação, de tudo. E não. Nós precisamos entender que o nosso corpo precisa respeitar todos esses ciclos que acontecem com a gente e fora da gente. E aí sim eu vou estar em equilíbrio. Pelo contrário, fazer a mesma coisa todo dia, em geral, está te desequilibrando. Eu sei que às vezes é confuso escutar isso. Poxa, agora que eu consegui uma rotina certinha, uma alimentação, agora, Natália, tá bom para mudar tudo. Mas a boa notícia é que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se reconecta com esses ciclos, mais simples isso fica e mais fácil da gente escutar o nosso corpo realmente e ir observando essas mudanças acontecendo. É muito legal quando eu vejo as alunas ali do Nutrindo Ciclos, que é o meu programa para mulheres, né? As minhas pacientes individuais, falando como elas vão percebendo realmente essas mudanças. Elas sempre aconteceram, você que não está observando e não está percebendo. Mas o seu corpo, ele sempre responde a esses ciclos e a essas mudanças. E aí você se reconectar com isso e escutar o seu corpo é que faz toda a diferença. Tá? Então, pensando nisso, né, toda mudança de estação, exatamente porque cada estação traz um movimento diferente, toda mudança de estação, lá na minha comunidade Nutrindo Ciclos, que é a minha comunidade para mulheres, sobre alimentação e saúde cíclica, a gente faz uma detox. E não é uma detox pensando nesse sentido, né, de tomar só suco verde. Até pelo contrário, dependendo da estação, a gente não vai trazer suco verde. Não é isso, detox não é isso. E a detox de outono, ela é muito especial nesse sentido, por ser uma estação muito propícia para a gente deixar sair aquilo que a gente não quer mais. E começar a cultivar os hábitos que a gente quer nutrir lá no inverno. E dar uma equilibrada nessa pressão, vamos dizer assim, nesse desequilíbrio, né, que a gente trouxe para o nosso corpo no verão. Então, é um momento muito propício para isso, para fazer essa desintoxicação física e emocional também, porque quando a gente mexe com isso, a gente vai mexer também com as nossas emoções, com as nossas relações, com a nossa vida como um todo. É realmente parar por alguns dias e refletir com você o que você quer, o que você quer levar com você para o seu corpo, de hábitos de saúde, de vida, e da sua vida como um todo. Esse é o momento ideal para fazer isso. Esse movimento que começa a vir para dentro, é para a gente começar a olhar para dentro também. Isso é o que o outono nos pede. Então, dentro da comunidade Nutrindo Ciclos, a gente faz essa detox a cada mudança de estação. E a gente vai fazer essa detox de outono agora, iniciando a preparação dia 10 de abril. Porque eu esperei passar a Páscoa, para ninguém ter a desculpa da Páscoa para não fazer a detox. E também, né, o outono entrar um pouquinho mais, porque às vezes bem na virada ali a gente não consegue perceber muita mudança ainda, né? Ela vai vindo aos pouquinhos, não é? Dormiu o verão, acordou o outono e muda tudo. Vai tudo se transformando aos pouquinhos. Então agora que a gente já tem aí, vai fazer quase 3 semanas de outono, é um momento bem interessante para a gente fazer esse processo. Então, lá dentro da comunidade, a gente vai ter um encontro ao vivo, agora na sexta-feira, dia 10, onde eu vou falar mais sobre essa detox, né, sobre essas características, sobre como vai ser esse processo. E a gente vai ter 3 dias para se preparar, sexta, sábado e domingo. E a detox mesmo, que sim, inclui um plano alimentar, inclui mudanças alimentares, vai começar na segunda-feira, dia 10 ou 13, né? Dia 13 de abril. Tá? Então, e vai durar uma semana. Então, vai ser de segunda até domingo, uma semana com cardápio, com receitas e com esse acompanhamento meu e a companhia das mulheres, né, do Nutrindo Ciclos. Só que o que acontece? Se você não faz parte ainda da comunidade Nutrindo Ciclos, primeiro que eu te convido a conhecer, porque é uma comunidade com 1 ano de acesso, onde você tem aulas sobre todos esses ciclos que eu te falei, ciclo circadiano, ciclos femininos, estações do ano, tem módulo sobre intestino e saúde, tem módulo sobre todos os pilares da saúde, como a gente equilibra eles na nossa rotina. Tem um módulo inteiro cheio de receitas, que inclusive tem uma novidade para esse ano. Eu já fiz a segunda aula de final de semana, que todo mês a gente faz uma aula ao vivo de receitas também, onde eu ensino uma receita ao vivo da minha cozinha.
Então, além de vários e-books e receitas que tem dentro dessa plataforma, a gente vai ter também aulas ao vivo para você fazer comigo a receita. Inclusive, quem está ao vivo comigo pode fazer a receita junto comigo e me mostrando e tirando dúvidas. Então, tem aulas convidadas, tem aulas, módulos bônus, né, módulos de fases da lua, tem práticas de yoga. Enfim, é uma plataforma para você que quer realmente aprender sobre si mesmo, sobre a sua saúde, sobre os seus ciclos. Que para mim, gente, deveria ser o conhecimento mais fundamental para toda mulher, para todo ser humano, mas para toda mulher, que é realmente ali o objetivo do Nutrindo Ciclos, né? É a nutrição cíclica para mulheres. É um conhecimento essencial e é para a vida inteira. E aí, além dessas aulas e encontros ao vivo que a gente tem essa comunidade no Telegram, que é onde todo esse movimento acontece diariamente. E é onde vai acontecer também esse movimento da detox de outono, entre os dias 13 ali e 18, 19, né? São 7 dias, eu estou meio ruimzinho com datas. Segunda, dia 13, então 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, do dia 13 ao dia 19, começando então a preparação no dia 10. Então, vamos falar que do dia 10 ao dia 19, né? A gente vai ter esse movimento ali dentro da comunidade. E se você não faz parte dessa comunidade, você vai ter a oportunidade de participar durante esse período da detox dessa comunidade. Então, você vai ter acesso às aulas sobre o outono, a todo o material da detox de outono, cardápio, receitas. E você vai estar dentro da comunidade do Telegram das meninas, né, do Nutrindo Ciclos, para participar junto com elas desse movimento de detox. Tá? A partir do dia 19, né, se você decidir não continuar no Nutrindo Ciclos, que você pode, e você vai ter um desconto especial para isso, já que você fez a detox de outono, você vai ser retirado dessa comunidade, mas você vai continuar tendo acesso às aulas de outono para sempre, são suas, tá? Então, o material, as receitas, tudo vai ser seu. Você apenas não vai fazer mais parte da comunidade, tá? Mas se você quiser continuar com a gente e seguir até o próximo outono, um ano, para fazer todas as mudanças de estações e ter todo esse conteúdo, aí você vai ter também um valor especial para estar fazendo esse processo, né? De continuar depois da detox de outono. Então, se você ainda não faz parte da comunidade Nutrindo Ciclos, mas sente que precisa viver isso, olhar mais para você nessa mudança de estação, precisa deixar sair, precisa mudar hábitos, e esse é um momento, como eu falei, muito bom para a gente deixar o que a gente não quer mais e recomeçar novos hábitos, cultivar novos hábitos para a gente ir cultivando eles ao longo dessa estação. Outono é muito importante a gente cuidar da nossa imunidade, né? Então, e por isso tem muitas questões respiratórias, muitas vezes no outono também, lembrando que o pulmão está aí como órgão chave dessa estação. Então é muito importante a gente cuidar da nossa imunidade. E para isso a gente precisa cuidar da nossa alimentação e da nossa rotina, né? É uma estação onde a gente começa a dormir um pouco mais, como eu falei, porque o sol se põe mais cedo e nasce mais tarde. Então isso traz os dias mais curtos e noites um pouco mais longas. Então a gente vai diminuindo o nosso ritmo. Não é para a gente parar, mas é para a gente reduzir um pouco o ritmo, se permitir descansar um pouco mais, se permitir recolher. E esse processo é muito legal de fazer dentro da comunidade, dentro da detox, que são dias onde a gente se convida a olhar mais para si mesmo, a cuidar mais de si mesmo. São apenas, vamos dizer assim, 10 a 7 dias, mas muito transformadores, física e emocionalmente, e que eu recomendo para todas vocês. Então, se você se interessou por fazer essa detox de outono, você pode deixar um comentário aqui ou você pode mandar um direct, que eu vou te passar todas as informações. O valor é super acessível para você ter acesso a tudo isso, a comunidade durante 10 dias, e essas aulas de outono, cardápio, receitas, são suas para sempre, né? Então, vale super a pena. E depois, se você sentir de continuar com a gente na comunidade, você será muito bem-vinda, tá? Então é isso, o meu objetivo aqui, como eu falei, não é me estender, mas é trazer esse conhecimento, essa reflexão do quanto uma mudança de estação pode e nos influenciar e nos influencia, e o quanto é importante que a gente busque estratégias para se adequar e se ajustar a essas mudanças e assim encontrar mais saúde e equilíbrio físico e emocional. Fica o convite também, se você quiser aprofundar isso e ter um conteúdo mais aprofundado sobre tudo que eu falei aqui do outono e participar da detox de outono, me manda uma mensagem e entra comigo aí com a comunidade Nutrindo Ciclos nessa detox de outono. Até a próxima live, uma ótima semana para vocês.